Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ACACIcast, o podcast da Acaci. Hoje é um assunto muito importante, informação para vocês, imposto de renda. Já estamos no período de fazer a declaração do imposto de renda. Começou agora em março, vai até maio, por isso a gente vai trazer esse assunto aqui para a ACACicast e trazer muita informação relevante. Converso hoje com o Roberto Schultz, ele é sócio-presidente do escritório Singular Contabilidade, está online hoje com a gente porque está lá de Brasília. Muito obrigada, senhor Roberto, por esse tempinho aí para conversar com a gente, pela sua disponibilidade, viu? Eu que agradeço o convite da Cassi e toda a equipe aí para poder, de fato, esclarecer dúvidas que ainda possam existir sobre imposto de renda e principalmente sobre destinação de parte do nosso imposto de renda para as crianças, para os idosos, para os fundos que a gente pode aí contribuir de forma muito simples e muito fácil. Pode ajudar bastante, né? Senhor Roberto, começa mais uma vez se apresentando para quem está em casa, para quem está acompanhando o nosso podcast, falar um pouquinho aí da sua trajetória para as pessoas te conhecerem. Quem ainda não te conhece? Tá bem. Bom dia, né, a todos. Meu nome é Roberto Schulz, sou contador, sou administrador também. Tenho três empresas de contabilidade com ramos diferentes e a Singular, como foi colocada, é a empresa de contabilidade que atende exclusivamente o terceiro setor, associações, fundações, e sou conselheiro hoje do Conselho Federal de Contabilidade, por isso estou aqui em Brasília. Fui presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, né? Tive a honra de ter sido escolhido pelos profissionais de contabilidade, poder dar a minha contribuição para a profissão, e hoje estou aqui em Brasília também, no Conselho Federal, procurando, de alguma maneira, retribuir tudo que a profissão contábil me deu ao longo de todos esses anos. E a ideia também de atuar para o terceiro setor, além de fazer parte do terceiro setor, a contabilidade pode ajudar muito as associações, as fundações, e é também, de alguma maneira, um trabalho que a gente faz com muita satisfação, com muito prazer, e poder aí esclarecer dúvidas, ajudar as entidades a fazerem esse trabalho tão bonito como a CASSE faz, com crianças e adolescentes, e a gente fica muito feliz com isso. A gente que agradece muitíssimo a sua ajuda. Vocês viram aí um profissional extremamente capacitado, preparado e especializado nessa área aí de terceiro setor. Antes de falar da destinação para esses fundos, senhor Roberto, vamos falar brevemente aí do imposto de renda. Já está na época, já começou. Quem é obrigado a declarar imposto de renda, enfim, os requisitos. Bom, são várias as regras, né? O período começou em dia 17 de março, e vai até o dia 30 de maio. Quem está obrigado, né? Quem teve rendimentos, eu vou colocar um número, porque o número é todo quebrado, mas 29 mil e alguma coisa. Eu vou verificar aqui o número exato e te falo. Mas existem várias outras regras. E aí depende do tamanho do patrimônio, rendimentos isentos, né? Que a pessoa teve ao longo do ano de 2024, se passado de um determinado limite, se teve ganho de capital na venda de imóveis, se teve atividade rural, rendimento de atividade rural num valor mais elevado também. Então, são várias as regras que obrigam a declaração do imposto de renda. Propriamente com relação a rendimentos, É muito específico, né? É importante cada um verificar em que área que atua. isso, exatamente. Então, por exemplo, quem para 2025, agora a declaração, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 está obrigado. Quem recebeu rendimentos isentos ou não tributáveis, né, acima de R$ 200.000 também está obrigado. Então, são várias as regras. E aí é importante, né, que se avalie isso aí
se procure um profissional da contabilidade para que possa se orientar. Normalmente, hoje, todos nós temos algum amigo contador, temos alguém que pode nos auxiliar nesse momento para que a gente possa fazer a declaração de imposto de renda com o máximo de segurança. É importante ressaltar que nós temos já há alguns anos aí a declaração pré-preenchida, e desde 1º de abril essa declaração pré-preenchida também está disponível e pode ser baixada pelos contribuintes, mas é muito importante que a própria Receita Federal tem falado sobre isso, que se busque, se verifique se aquelas informações da declaração pré-preenchida estão corretas. Ontem mesmo, um contribuinte estava me falando que ele tem moléstia grave, tem uma doença grave, então é isento de imposto de renda em termos de rendimento de aposentadoria, mas na declaração pré-preenchida que ele baixou, esse rendimento está vindo como tributável. Ou seja, não tá correto. Então, não basta eu baixar a pré-preenchida e entender que tudo está ok, resolvido e eu vou transmitir. Tem que conferir, ver se você tem de fato todos os documentos, fazer com o máximo de segurança para que você não tenha depois aí contratempos e aborrecimentos, né, com relação à malha fina, essas coisas assim. Porque é uma facilidade, né? Você já está ali com ela pré-preenchida, você vai retificando, vai preenchendo, mas é importante você ir atualizando com os dados daquela época, daquele momento. Exatamente, exatamente. Então, você tem as despesas com saúde, as despesas com educação, as despesas com previdência privada, seu informe de rendimentos, seu informe bancário, né, com seus saldos em conta, em aplicação. Então, tudo isso precisa ser devidamente conferido para que você, quando for transmitir a sua declaração, o faça da forma mais correta e mais segura possível. Vamos explicar um pouquinho agora, senhor Roberto, o que são esses fundos da criança e do adolescente para quem a gente pode destinar parte desse imposto de renda e a importância deles? Bem, eu sempre, quando falo sobre isso, a primeira frase que eu utilizo é a seguinte: não custa nada, né? E de fato é isso, né? Esse é o resumo. Quando eu tenho lá um imposto de renda devido, vamos colocar um número redondo e fácil, né, da gente gravar, mas tenho lá de imposto de renda devido R$ 10.000. Apurei na declaração e coloquei minhas receitas, coloquei minhas despesas, e no final deu 10.000 de imposto de renda devido. Eu tenho a oportunidade, nesse momento da declaração, de destinar até 3% desse imposto de renda devido para o fundo da criança e do adolescente e posso destinar mais 3% para o fundo do idoso. Ou seja, eu posso escolher deixar esse recurso aqui no estado do Espírito Santo, no meu município, né? Se eu moro em Vitória, ou Vila Velha, ou Cariacica, ou Serra, ou Domingos Martins, ou município que eu morar. Engraçado que eu tenho hoje clientes que moram em São Paulo, moram em outros estados, e na hora de fazer a declaração de imposto de renda, eles sempre lembram, ó, destina aquela parte que eu posso destinar do imposto de renda lá para o meu município, né? Por quê? Porque o dinheiro fica aqui. E como ele ajuda, né? Como ele é importante para a CASSE, para as entidades do terceiro setor em geral, para as APAES, para a Mais, para todas aquelas pro asilo de idosos, né, de Vitória, de Cariacica, de tantos outros municípios, né, que têm essas casas, né, de abrigo aos idosos e também várias outras entidades que trabalham com crianças, né, e como é importante esse trabalho. E aí eu vou um pouco mais especificamente dentro da sua pergunta, na hora então que eu estou fazendo a minha declaração, e é importante lembrar que somente aqueles que declaram no modelo completo podem fazer essa destinação, né? E aí eu apurei lá 10.000 de imposto devido. Tem uma ficha lá na declaração
chamada doações na declaração, no momento da declaração. Eu abro essa ficha, né, escolho lá o fundo, né, que eu quero fazer a destinação, e aí esse fundo pode ser nacional, pode ser estadual e pode ser municipal. E quando eu abro essa ficha, ele já me calcula quanto eu posso destinar, né? Então, é extremamente simples quando a gente consegue fazer aqui essa escolha, né? Essa destinação. Porque eu vou lá, tenho lá o meu imposto devido, fiz lá, abri a minha ficha, doações diretamente na declaração, escolho lá o fundo, por exemplo, municipal, é o que a gente sempre indica, né? Escolho lá o estado do Espírito Santo, ele vai abrir todos os municípios que têm essa possibilidade, né? Todos aqueles que têm o fundo da criança e do adolescente, e aí eu vou lá, escolho o município, o valor já vem calculado, prontinho lá, né? Se eu tenho lá 10 mil, como eu falei de imposto devido, então essa conta vai dar lá 300 300. reais. Uhum. Vou lá, preencho o valor 300 reais e imprimo o DARF que eu tenho que pagar. E aí, por que eu falo que não custa nada? Eu teria que pagar para a Receita Federal aquele valor, né, 10.000. de imposto. Uhum. Né? Eu teria que pagar lá os 10 mil, vamos imaginar. Uhum. Bom, se eu vou destinar 300 reais para o fundo da criança, eu vou ter, então, um DARF de 300 e um DARF de 9.700. Quanto eu vou pagar no final? Os mesmos 10 mil. Tá? E aí, indo um pouquinho mais além, é claro que a gente tem imposto de renda retido na fonte ao longo dos anos, dos meses que a gente vai trabalhando. Então, vamos imaginar que eu tenha ainda 5 mil de imposto a pagar. Tá? Foi calculado 10, eu já paguei 5 ao longo do ano e agora tenho 5. Então, eu vou continuar podendo destinar os 300 reais, vou ter um DARF de 4.700 e outro de 300. Agora, vamos ainda um pouco mais além. E se eu tiver restituição? Tinha 10 mil devido, mas eu tive 11 mil na fonte. Então, eu vou receber 1.000 de volta, certo? Uhum. Eu posso destinar também? Posso. Posso fazer um DARF dos mesmos 300 reais, ir lá pagar, e ao invés de ter 1.000 reais de restituição, eu vou ter 1.300. Então, quanto custou? Só querer ajudar. É só querer ajudar, não custa nada. É extremamente simples, objetivo. O programa já te calcula o valor, já te dá essa opção, já tem o lugar para você imprimir o DARF. Então, o DARF vem com código de barras, você pode pagar ele pelo seu aplicativo de banco. Então, não tem nenhuma complicação. O nome da associação para onde você vai doar, da instituição, aparece lá também ou você precisa de algum dado completo? Não. Nesse momento da declaração, você só tem a oportunidade de destinar para o fundo. Certo. Então, o que que acontece? Quando o dinheiro está lá no fundo, aí cabe às associações, vamos falar da ACACE especificamente, apresentar um projeto para o Fundo da Infância e da Adolescência, lá do município, né, de Vitória, por exemplo, e aí esse recurso vai ser captado pela ACACE, a ACACE vai utilizar esse recurso, vai prestar contas para o fundo, então ele não é uma destinação direta.
nesse momento. O que é muito importante, muito válido também, né? Porque acaba sendo muito transparente, né? Porque o dinheiro está lá, aquela pessoa foi lá, doou de alguma forma, né? Fez aquela doação daquele dinheiro, e aí a instituição, a associação também tem que apresentar um projeto, também tem que se mostrar ali disponível para ter acesso a esse valor. É um dinheiro muito fiscalizado, né? É muito transparente, como você colocou. Existe uma prestação de contas. Eu efetivamente preciso utilizar aquele recurso para o projeto que eu apresentei. Esse Conselho da Criança e do Adolescente, ele é formado por funcionários públicos, né, da prefeitura, do município, e também pela sociedade organizada, né, que tem os seus representantes lá. É um recurso que depois vai ser analisado pelo Tribunal de Contas, na hora que a prefeitura apresenta lá as suas contas. Então, quem faz essa destinação pode ter a seguinte certeza: o dinheiro vai ser bem utilizado, tá? Uhum. E aí eu falo assim, bom, e se eu não fizer isso, né? Eu resolvi, não quero fazer, vou pagar meu DARF lá de 10 mil reais para a Receita Federal. Bom, esse dinheiro pode voltar? Pode, mas a gente sabe que é mais complicado, né? Então, por que não deixar esse dinheiro aqui? Uma vez eu fui fazer uma palestra em Linhares, sobre essa destinação, e o município de Linhares é um dos municípios campeões de destinação, né? É feito um trabalho lá muito, muito intenso. Então, em termos de per capita, Linhares eu acho que é o primeiro lugar entre os municípios de captação. E a gente fica assim incitando, né, essa disputa. Disputa positiva, né? Isso, é uma disputa muito positiva. E aí um dos participantes lá disse o seguinte: quando eu faço essa destinação, eu me sinto um prefeito, porque é eu que estou dizendo para onde eu quero que meu dinheiro vá. Então, isso me marcou na época, porque de fato é isso. Quando a gente faz essa destinação, a gente está dizendo, eu quero que esse dinheiro seja utilizado para melhoria da qualidade de vida ou de saúde, né? Ou de educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E você consegue imaginar hoje a nossa sociedade sem essas associações e essas fundações? Como imaginar não termos uma CASSE, Impossível. não termos uma PAI, não termos uma mais? Como imaginar essa sociedade? Será que o Estado, a prefeitura, daria conta de atender tudo isso? Então, a gente precisa fazer essa reflexão como sociedade também. Então, por que não contribuir? Por que não ajudar? E lembra que eu usei o termo destinação. Por quê? Doação, se você quiser chamar de doação, não tem problema nenhum. Mas doação eu faço com o meu dinheiro. Quando eu pego parte do meu imposto de renda que eu já teria que pagar e vou usar ele para uma causa específica, eu faço então uma destinação, né? E que bom eu ter esse poder de destinar, né? Parte do meu imposto de renda. Não é muito. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas deu só 50 reais. São mais 50 reais, tá? Mas só deu 30 reais. São mais 30 reais. Eu não preciso me preocupar com a quantidade, mas sim com o ato, né? E esse ato é um ato de cidadania, é um ato de cidadão mesmo, de alguém que está preocupado em melhorar a sociedade como um todo. E a mesma coisa nesse momento, eu sei que, né, nosso foco é criança e adolescente nesse momento, mas também podemos fazer isso para ajudar os nossos idosos. Então, é um momento especial. O senhor trouxe dois dados, duas informações importantíssimas. Essa questão da destinação e da gente ter essa autonomia de poder gerenciar, né? Ser um pouco de prefeito, como aquele cidadão falou lá de Linhares. Isso é muito importante. Ó, estou sabendo para onde estou destinando isso aqui, vai ficar na minha cidade, no meu estado, né? E eu vou poder ter a transparência de cobrar isso depois.
E também essa questão de a gente não só ajudar aquela instituição, aquela associação, mas um todo, né? A partir do momento que você ajuda aquelas crianças, você ajuda aquelas famílias, você ajuda a prefeitura, ajuda os hospitais, todo mundo sai ganhando, né? Exato. E você, só complementando, já existe, pelo menos para criança e para adolescente, desde o ano passado ou retrasado, foi aprovada uma mudança na legislação que permite que as associações, vamos pegar o caso da CAS especificamente, ela apresente um projeto lá para o Conselho da Criança e do Adolescente. Esse projeto vai ser chancelado, o nome mesmo é esse, chancela, e com essa chancela, aí sim eu posso ir até você e falar assim, olha, eu tenho um projeto aprovado e você pode destinar parte do seu imposto de renda para este projeto. Aí sim você já vai estar destinando para a CASSE, ou para a Pai de Vitória, ou para a Mais, ou para a Pai de Cariacica, da Serra, né, de Viana, de Domingos Martins, para onde você quiser, desde que exista esse projeto chancelado. E aí eu posso destinar 6% do imposto de renda, né, ao longo do ano. Agora, na declaração, somente 3 para a criança, 3 para o idoso, né? O máximo que eu posso fazer. Ao longo do ano, eu posso destinar 6% diretamente para o fundo da criança, para esse projeto chancelado, ou para o fundo do idoso. No caso do idoso, ainda não existe a figura da chancela, essa lei ainda não foi alterada, mas a gente está trabalhando aqui no Conselho Federal de Contabilidade para que a gente consiga também fazer a mesma alteração na legislação e as entidades que cuidam dos idosos poderem também bater na nossa porta e dizer, olha, eu tenho aqui um projeto aprovado e eu preciso de sua ajuda. Então, isso é muito importante Vamos também. conseguir sim, com certeza. E essa questão dos idosos, vale lembrar também que essa informação é para todo mundo. A gente tem asilo dos idosos em Vitória, precisa muito também da ajuda. Então também está aí disponível para receber essa doação. Tem alguma diferença entre doar diretamente e destinar via imposto de renda? Acho que o senhor já falou um pouco sobre isso, mas a gente consegue esclarecer um pouquinho mais? Bem, é, bom, quando eu faço uma destinação em termos, utilizando o imposto de renda, como a gente já conversou e já comentou, eu estou de fato pegando um dinheiro que eu mandaria para a Receita Federal e estou deixando ele aqui. Mas é um dinheiro, e de novo, não custa nada. Mas é claro, as entidades elas não podem e elas não sobrevivem somente com esse tipo de destinação. E nós temos, então, a possibilidade, como cidadãos também, ao longo do ano, de fazer doações. Essas doações, aí sim eu posso fazer diretamente para a instituição que eu quiser, ou para as várias instituições que eu escolher, né? É, existe muito hoje a figura do padrinho, da madrinha, né? Você adota uma entidade e você então contribui mensalmente com aquela entidade, anualmente, da forma que você quiser. Aí sim são doações. Aí eu estou usando o meu dinheiro, né, para aportar naquela associação, na ACACE, para que a ACACE possa fazer o trabalho dela. E a gente tem um trabalho aí de captação, de ligar, de solicitar essas ajudas, e elas são extremamente importantes, né? Porque se a gente fosse aí depender somente da destinação de imposto de renda, de fato, seria muito complicado. Então, em países, né, como os Estados Unidos, por exemplo, você pode destinar até 100% do seu imposto de renda para fundações, para associações, né? Aqui no Brasil nós estamos em 3, no máximo 6. Mas quem Gatinhando sabe um ainda, dia né? a gente chegue lá e possa fazer 100%. Aí sim
a gente vai resolver muitos problemas, porque, como eu já destaquei aqui, o trabalho feito pela CASSE, o trabalho feito pelas associações que cuidam especialmente de assistência social, saúde, educação, são extremamente importantes. Eu não consigo ver a nossa sociedade hoje sem essas associações, sem Com esse certeza. trabalho. Roberto, vamos explicar um pouquinho também para quem está em casa os benefícios para quem contribui. Claro, além de ajudar, de tudo isso que a gente sabe, né, que é o maior deles, tem outros benefícios também, né, para essas empresas. Assim, quando eu faço aí, falando de pessoa jurídica, né, vamos voltar para a pessoa física primeiro. Bom, primeiro, falando de imposto de renda, não me custa nada, né? E eu posso contribuir, ajudar a ser o prefeito naquele momento, destinando o meu recurso. Então, a satisfação que isso me dá é o maior ganho, né? Eu acho que esse é o maior ganho. Quando eu falo também de uma pessoa jurídica, ela também pode destinar parte do imposto de renda, né, para o fundo da infância, para o fundo do idoso, para o fundo do esporte, Lei Rouanet, aí tem várias outras. Nós também, como pessoas físicas, também temos, mas agora, nesse momento, vamos focar em fundo da infância. Então, eu posso fazer a destinação. Além disso, é, eu, por exemplo, como empresa, né, nós como empresários, olha só que legal eu ter a marca da minha empresa associada a um projeto social como esse, né? Então, se fala muito hoje, né, nessa responsabilidade social. Isso é de fato muito importante. Se a gente depender somente do governo para resolver nossos problemas, ah, estamos numa situação complicada. Então, você percebe hoje que as empresas têm existe um apelo, né, para que você associe a sua marca a projetos sociais. Então, o grande ganho é exatamente esse. Às vezes a gente vai no supermercado e você vê lá que você pode destinar parte do seu troco para a entidade, num pedágio, às vezes, e as próprias empresas fazem elas também aportam. Então, o grande ganho, e aí não deixa de ser uma propaganda, né? É claro que eu prefiro comprar numa empresa que tenha essa responsabilidade social. Eu prefiro comprar num supermercado que tenha essa responsabilidade social e esteja ajudando uma causa, quer seja para criança e adolescente, idoso, esporte, cultura. Então, eu costumo dizer que o mais importante é fazer o olho do empresário brilhar, né, ao fazer essa destinação. Então, claro, existe um retorno financeiro da propaganda, da exposição da minha marca e tudo mais, mas, de novo, o que eu sinto hoje na grande maioria dos empresários é essa satisfação pessoal de estar mudando vidas, né? Eu acho que esse é isso, é mudar a vida. Quando você vê o trabalho que é feito por essas associações que ajudam na saúde, ajudam na cultura, com música, com arte, com tudo, a criança que sai dali, ela vai escolher o bom caminho. E isso, para nós, como sociedade, é extremamente importante. Eu faço questão de dizer, é esse brilho no olho, né? É isso que eu acho que é mais gostoso de você sentir quando você está, de fato, fazendo a sua doação, fazendo a Como o sua senhor falou, é destinação. mudar a vida, transformar mesmo vida, salvar vidas, né? Não só dessa criança, a gente acompanha aqui a Cássia, mas de toda a família, né? A mãe às vezes sai também com outra ocupação, com outra profissão, o pai com outro olhar, muda a vida de todo mundo. E eu acho que entra como valor da empresa, né? É a missão da empresa. Você vê que essa empresa se comporta de forma diferente, passa a ser uma missão também dentro da empresa, e isso é fundamental para ela, para o gestor, para o líder agora, né? E para todos os colaboradores. É uma corrente. Sim, sim. E uma coisa que você me chamou a atenção agora, eu vou lembrar,
E a gente tem feito, como Conselho Regional de Contabilidade, várias campanhas, né, nesse sentido, mas já existem empresas, eu não vou fazer propaganda aqui, mas já existem empresas que patrocinam aquele empregado, né, ou aquele cooperado, pode ser de cooperativa também, a fazer a destinação ao longo do ano, e é como se ela faz de fato um adiantamento, imagine um adiantamento salarial, né? Lembra daqueles R$ 300 que você pode destinar, que eu falei lá no exemplo? Uhum. Então, ela te faz um adiantamento de R$ 300, tá? Você faz a destinação para um projeto social. Quando você for fazer a sua declaração, você vai descontar aquilo, né? Você vai abater aquilo. E aí, naquele momento, o seu empregador vai descontar aquilo no seu salário. Afinal de contas, era naquele momento que você teria que pagar o imposto de renda, né? Olha só que coisa simples e bonita, né? Porque e cada vez mais empresas estão pensando nisso, estão aderindo a isso. Já existem empresas aqui no Espírito Santo, eu também não vou fazer propaganda, mas que colocam nos contratos, né, quando contratam uma empreiteira, quando contratam um serviço terceirizado, de que essa empresa se compromete a destinar um percentual do contrato para uma causa social, ou fazendo propriamente, ou destinando, né? Então, a gente percebe cada vez mais esse engajamento, né? E eu tenho falado muito, esses dias eu tive numa assembleia de uma grande empresa e falando com ela dessa possibilidade, né, de incentivar os seus empregados a fazerem a destinação, né, e adiantarem para eles o dinheiro, especificamente, para que lá na hora da declaração eles tenham isso de volta, ou seja, não custa nada, né? E é muito importante. Eu me empolgo assim, né? É. Porque são várias ações que eu acho que a gente pode estar fazendo e se cada um fizer um pedacinho, e aí de novo eu vou insistir, não importa se são R$ 20, R$ 30, R$ 50. Nesse momento eu tenho a possibilidade de fazer essa destinação. Então, não posso perder essa oportunidade. Por isso que eu chamei lá atrás de um momento especial, né? É ruim, né? Porque as pessoas, mas eu tenho que pagar imposto de renda. Mas, ora, você já tem que pagar mesmo. Então, isso não dá para correr. É a morte e imposto de Então vamos renda, né? fazer um ficar As um pouco coisas mais certas. leve, né? Agora, senhor Roberto, antes da gente terminar, duas coisinhas que eu queria frisar com o senhor. A questão que o senhor já falou, não tem custo adicional nenhum para o contribuinte, é o que você já tem que fazer, é sua obrigação fazer, né? E aí não tem nada a mais para você. É só fazer a destinação para essas causas sociais, para esses fundos. Sim. O único trabalho, né, que eu teria a mais, olha só que trabalhão, né? Em vez de um DARF, em vez de um DARF ter dois ou três, tá? Se eu resolvo destinar para a criança e para o idoso, eu vou ter o meu DARF de imposto de renda normal, mais um DARF da criança, mais um DARF do idoso. É o máximo de trabalho que eu tenho a mais, tá? Ou seja, não E custa outra nada. questão que eu quero frisar também para as pessoas é, por exemplo, no caso da Cássio, do Asilo dos Idosos, várias outras instituições que o senhor citou aqui. Você pode ir lá depois, você pode visitar, você pode ver como o seu recurso está sendo empregado. Eu sempre friso isso aqui nos nossos episódios, que as pessoas falam, tá, ok, a Cássia é muito conhecida, mas e aí? Aí eu falo, tá aberta, vai lá, vamos conhecer os projetos, vamos conhecer a instituição, todo aquele aparato, todos aqueles profissionais, refeitório, reforma, tudo que eles oferecem, transporte, ou seja, o seu recurso, a sua destinação, a sua doação está sendo bem empregada com certeza, né? Extremamente bem empregado. Então, você lembrou de uma coisa, quando você vai fazer essa visita, né, quando você visita a CASSE e você vê o cuidado, né, que se tem com a criança, com a família, né, e você lembrou muito bem, né, não é só a criança em si, é a família como um todo que é cuidada, né? E isso, assim, é fantástico, né? Eu vejo.
Eu vou citar uma outra entidade, né, que tem também um trabalho, não para crianças, mas o Albergue Martim Lutero, que acolhe essas pessoas que vêm fazer tratamento de saúde, que acolhe as famílias que às vezes não têm onde ficar e precisam acompanhar. Então, o trabalho que a CASSE faz, e quando você visita e vê toda a estrutura, e vai na lojinha da CASSE, né, que tem um monte de coisa legal para você comprar, e você vai estar ajudando ali também de alguma maneira. E aí você vai lembrar, eu tenho umas coisas em casa também que eu não uso mais, eu poderia então trazer isso para a CASSE, botar no brechó lá, botar na lojinha da CASSE, né? Meu trabalho voluntário, né? Será que eu posso ajudar em alguma coisa? Eu posso fazer algum... Porque às vezes as pessoas também ficam muito focadas em dinheiro, né? E não é só dinheiro. Às vezes a minha ação, eu sou um pedreiro, um carpinteiro, um pintor, E contar uma história para as crianças, tá lá junto, presente. né? Exato. Ou ter uma roupa em casa que eu não uso mais, um sapato, um tênis, um- uma vestimenta qualquer. Posso também? Sim, por que não? Então, tudo isso é muito importante. Todas essas pequenas ações, elas sempre vão ser muito importantes. E uma coisa interessante, quando a gente faz a primeira vez, né, a gente destina a primeira vez, eu tenho muitos clientes que hoje me lembram, olha, Roberto, não esquece, hein? Quero fazer aquela destinação, É muito né? gratificante mesmo. Senhor Roberto Schultz, sócio-presidente do escritório Singular Contabilidade, falando direto de Brasília com a gente. Muito obrigada por esse tempo aí que o senhor disponibilizou, informações importantíssimas, super didáticas, autoexplicativas ali no programa para fazer essa destinação. Muita saúde para o senhor, muitas bênçãos, eu sempre falo isso, que a gente continue juntos nessa parceria aí, que é muito gratificante e está trazendo resultados muito positivos para muitas crianças e muitas famílias. Muito obrigada, viu? Para você também, tudo de bom. Foi uma honra, uma satisfação. Estou sempre à disposição. Lembro, né, se você, contribuinte, tem alguma dúvida, ligue para a CASSE, né? Ligue para o Conselho Regional de Contabilidade, ligue para o seu contador, procure, né, esclarecimento sobre essa possibilidade e uma vez que você fizer, eu tenho certeza que todos os anos você vai querer repetir e se sentir o prefeito daquele recurso que você está destinando. Então, não deixe de fazê-lo, não custa nada. É isso. Gostei muito dessa sua frase, dessa não custa nada, é só querer ajudar. Muito obrigada mais uma vez, viu? A gente encerra aqui, então, vocês viram aí, né? Informação de qualidade, importantíssimo. O senhor Roberto falando direto de Brasília, não custa nada ajudar. Gostei demais aí da forma como ele resumiu essa nossa conversa. Procure órgãos competentes, órgãos credenciados, profissionais qualificados, informação idônea, transparente, que você vai conseguir fazer essa doação, no caso da sua empresa, ou passar isso aí para esses fundos especiais da criança, do adolescente e também do idoso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.